Que alegria ter a oportunidade de dar andamento, encaminhamento à nossa série sobre os milagres de Jesus. Uma série muito instrutiva, né? Que nós aprendemos que o poder de Deus se revelou aqui na terra, para que nós possamos compreender que Ele é Deus. E falaremos hoje sobre um milagre interessante, a transformação da água em vinho. Não um vinho qualquer como esses feitos de uva, não é? Que o homem faz, mas um feito de água pelo próprio Deus. Diante desse milagre, muitos perguntam, e é uma questão que nós devemos enfrentar. Diz assim, né? Função pastoral, nós encontramos muito perguntando assim: pastor, eu posso beber álcool? Eu posso consumir álcool? Então, antes mesmo de entrar no estudo do milagre, da transformação da água em vinho, eu gostaria de tecer algumas palavras sobre isso, porque são palavras que são questões que imediatamente surgem quando tratamos desse assunto. A primeira coisa que temos que deixar claro é que, de fato, as Escrituras elas não proíbem diretamente, literalmente, o consumo moderado de álcool. No entanto, as Escrituras elas nos ensinam que nós devemos fazer uma opção de usar a liberdade que temos em Cristo com sabedoria. O apóstolo Paulo, ele resume isso, essa ideia de que devemos usar a nossa liberdade com sabedoria, a ideia de que não é sábio, não encontra sapiência, não é sabedoria usarmos a nossa liberdade para o que é destrutivo. Isso é algo que temos que levar em consideração. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, as Escrituras dizem assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O álcool, meus queridos, e todos sabem disso, ele subjuga as pessoas, ele tem essa vocação, ele tem essa característica, ele causa destruição. Então nós somos livres, mas é exatamente no uso da liberdade cristã que, no meu caso pessoal, eu e minha família, nós pessoalmente decidimos não consumir álcool. Nós não consumimos nenhuma bebida alcoólica, nem pouco, nem muito. E, no meu modo de ver, essa é uma forma sábia de exercer a liberdade cristã no que diz respeito à questão do álcool. Penso isso porque, após profunda ponderação, após pensar bastante sobre esse assunto, eu não encontrei, sou honesto com vocês, vantagens, quaisquer que fossem, no consumo da bebida alcoólica. Aliás, no contrário disso é que eu encontrei uma vantagem, principalmente na igreja, a abstinência do álcool ela é importante, até para que ninguém veja você consumindo álcool. Isso sirva de incentivo, né, para os irmãos flertarem com algo com o qual, às vezes, eles têm de lutar, se não por anos, por décadas, para se livrarem. Então, às vezes, o exemplo do consumo do álcool, ele é um exemplo que incentiva outros a ingressarem por um processo doloroso, um processo destrutivo, processo que é muito danoso à família, muito danoso aos filhos. Então nós entendemos aqui, né, e assim é que eu procedo, todos são livres, mas nesta liberdade que eu e minha família, nós não consumimos álcool. Quanto a você, eu não posso dizer a você que há uma determinação específica nas Escrituras contra isso. Não há. Mas há uma determinação geral, né? E quanto a você, o que eu posso dizer, diante das Escrituras, é que cabe a você avaliar como proceder. Coloque tudo aí na balança, peça sabedoria a Deus e veja como proceder na sua vida quanto a isso. Então, feitas essas considerações iniciais, vamos agora voltar ao milagre da transformação da água no vinho.
Esse milagre da transformação da água no vinho, se nós colocarmos todos os milagres que tem nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em uma ordem cronológica em que eles ocorreram, esse milagre é o primeiro. Há 35 milagres que são registrados pelos evangelhos, 35 que são registrados pelos 4 evangelhos, as 4 biografias de Jesus, e esse é o primeiro. Aliás, é o primeiro e é registrado apenas no evangelho de João. E isso é curioso, não é? Porque esse milagre, conforme nós vamos ler, ele envolve um diálogo de Jesus com sua mãe, Maria. Um diálogo ali. Mesmo que naquele momento nem todos os discípulos haviam sido chamados. Mas envolve um diálogo pessoal ali de Jesus com Maria. E é interessante que João é quem narra isso. Aí eu fico imaginando, quando nós pensamos no Evangelho como um todo, o tempo que Maria deve ter passado com João após a morte de Jesus, né? Conversando sobre Jesus. Acho que quando Jesus morreu, né? Ressuscitou, passou aqueles 40 dias aqui, ascendeu aos céus, e Maria ficou lá, ficou na família de João, e deve ter conversado muito com João. E é João que registra esse primeiro milagre aqui. Se você for para o Evangelho de João, de São João, há 2 ocasiões em que lemos sobre Maria. A primeira é aqui, esse milagre que estamos estudando hoje. E a segunda é lá no evento do Calvário. Lá no evento do Calvário. E vocês se lembram, já falei sobre aqui outras situações, do último ato de cuidado de Jesus com a sua mãe? Esse último ato se dá aqui menos de 3 anos depois do tempo em que há esse milagre da transformação da água no vinho, quando Jesus estava ali, pregado na cruz. Abra em João 19, no 26 a 27. Jesus estava lá pregado na cruz. Aí as escrituras dizem, quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E o 27, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João recebeu Maria em sua família. E eu fico imaginando quanto eles devem ter conversado sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto eles devem ter conversado. E é por isso que João é o primeiro e o único que relata esse milagre aqui, que envolve essa conversa de Jesus com Maria. Então vamos abrir as nossas escrituras, se assim, claro, vocês quiserem, naquele que é o texto base, nosso bate-papo de hoje, que é o capítulo 2 de João. Então vamos lá em João, capítulo 2, vamos ler os versos 1 e 2. As escrituras dizem assim: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O que é interessante aqui, e pode abrir no verso 1 aí, por favor, Daniel. Deixa o verso 1, por favor. Nós temos Caná da Galileia. Quando nós vemos esses pontos importantes na história de Jesus de Nazaré, ele sempre chama a atenção os lugares assim. Nós temos que prestar atenção. Caná. Que Caná da Galileia? É uma cidade que hoje nem existe mais, não é? E foi ali, naquele lugar sem expressão nenhuma, que Jesus ele inicia o seu ministério de milagres aqui na terra, o seu ministério prático aqui na terra. Isso me lembra muito também onde houve o grande milagre de encarnação de Cristo, o grande milagre em que Deus vem à terra encarnar entre nós, se dá onde? Em Nazaré. Jesus nasce em Belém, mas a encarnação, o ingresso de Jesus entre nós se dá em Nazaré. A concepção se dá em Nazaré, também uma cidade sem expressão. Não foi ali na grande Jerusalém, nem mesmo em uma
cidade nobre qualquer da Palestina, não, se dá em uma pequena vila da Galileia, que Jesus escolhe para fazer o seu primeiro milagre, o seu primeiro ato de ministério prático durante o seu tempo aqui na terra. E também uma coisa curiosa é que não se dá num culto, num evento na sinagoga, não se dá em público, se dá num ambiente restrito, aliás, numa celebração particular de casamento. Não foi uma reunião de oração, num estudo bíblico, num culto, foi num casamento. Isso ensina para a gente o quê? Quando nós olhamos só daí, o que a nós nos chama logo a atenção? É que Deus é tão grande, tão misericordioso, que Ele é apto para nos resgatar em qualquer lugar, qualquer situação. Ele está presente onde precisamos dEle. Às vezes as pessoas estão numa situação ruim, num lugar ruim, e acham que o Senhor não pode chegar ali, quando Ele está apto a nos resgatar em qualquer lugar, em qualquer situação. Já disse várias vezes aqui que o cristianismo é a única religião em que você não vai até Deus. Incrivelmente, de maneira impressionante, é um sistema de pensamento que diz que é Deus que vem até você, independentemente de onde estejamos, independentemente de que situação nós estejamos passando, de tudo. Se nós efetivamente abrimos nosso coração, não há um lugar em que o Senhor não possa ir para nos resgatar. E é curioso também que não foi apenas um lugar privado, assim, mas também foi um momento de celebração de um casamento. Na minha opinião, esse milagre foi profético. Jesus inicia o seu ministério prático aqui na terra em uma celebração de casamento. As Escrituras são tão belas que quando pensamos sobre isso, imediatamente vem o que à nossa mente? Jesus, casamento. Vem à nossa mente que ao final, aí se inicia, mas ao final, Jesus voltará para participar de outro casamento, o seu próprio casamento com a igreja do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9, as Escrituras dizem: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. As Escrituras são fantásticas, não são? Quando nós olhamos para elas, nós nos impressionamos a cada palavra. Voltemos então ao texto. Vamos lá ao verso 3 agora do capítulo 2 do Evangelho de São João. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus foi a Jesus para solucionar um problema, uma situação, querer que ele agisse miraculosamente, ingressasse miraculosamente. Engraçado que o verso 4 ela é corrigida. Em João 2,4 diz assim: Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Veja que o vinho havia acabado, e de fato naquela cultura, acabar o vinho numa celebração de casamento era uma manifestação de falta de hospitalidade muito grande. Não era mais do que um constrangimento. Algo seria feito. Mas é curioso que nós lemos aqui nesses dois versos algo que é muito importante para a nossa cultura hoje, principalmente para uma religião predominante do nosso país, porque nós temos aqui Maria tentando influenciar o filho a fazer um milagre. Eu entendo o lado de Maria. Maria havia sido ensinada desde antes da própria concepção, pelo anjo, que Jesus era o Messias. Jesus era o Deus encarnado. Ela havia se ensinado disso. Jesus era o Deus, o Logos, que ingressava para viver entre nós.
Sabia e vivenciou Maria um milagre incrível, não é? Engravidou naquele momento sem ter nem tido relações sexuais com José. Ela engravidou, a Virgem Maria engravidou e deu à luz. Mas aqui Jesus deixa claro para Maria que a sua vida, a vida de Deus aqui na terra, essa vida segue uma agenda própria, que é dada pelo Pai. É interessante que havia nos que tinham uma percepção de que Jesus era Deus, o intuito de forçá-lo ao exercício sobrenatural, miraculoso, na sua própria agenda. E Jesus sempre respondia que a hora era dele. Foi nessa mesma direção que temos a resposta que Jesus dá aos irmãos, lá em João 7:6. Ele diz: então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Havia o tempo certo da glória de Deus ser manifestada. E esse tempo certo da manifestação da glória de Deus dependia da agenda de Deus, não da agenda de Maria. Mas aqui nós temos em Maria algo positivo, algo incrível. Maria era uma pessoa incrível, um exemplo incrível, porque a própria mãe não foi fácil, né? Ela foi corrigida pelo filho, que era Deus, Jesus. E o verso 4 lá de João, no capítulo 2, nos mostra que Maria recebeu a correção. Recebeu a correção, não é? Que temos nós em comum, melhor, a minha hora ainda não chegou. Nós vamos ver que ela recebe essa correção, ela não rebate isso. Nós vemos que não há nada que Maria pudesse fazer para influenciar a decisão do Cristo encarnado. Mas se vamos ver no verso 5, abra o 5, Daniel, que ela recebe a correção. Então no verso 5, quando ela é corrigida, sua mãe disse aos serviçais: quer saber de uma coisa? Façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que Jesus disser. É um exemplo aqui muito importante de Maria, de que quando ela se encontra diante do Senhor, o Senhor dá uma correção, ela imediatamente, quando a correção vem de Deus, nós temos que fazer o quê? Endireitar o foco, consertar o que tem de ser consertado, diante do Deus encarnado. O que temos que fazer? De endireitar o nosso posicionamento, e Maria imediatamente faz. Façam tudo o que ele lhes mandar. Lá na concepção de Maria, que Maria fica grávida de Jesus, e que Maria é informada que ficará grávida de Jesus, ela assume aquele ministério difícil, né, para ela, dificílimo, de uma adolescente judia, ainda não casada, noiva, engravidar, e a resposta dela diante daquele desafio é uma resposta muito forte também, né, que seja feita conforme a vontade do Senhor. E aqui a resposta também é muito forte: façam tudo o que ele lhes mandar. Esse é um ensinamento muito profundo para nós, é a expressão genuína da confiança, que seja feito como Jesus mandar. Jesus é que sabe melhor, é aquele que vai saber melhor do que qualquer um de nós. Aí eu fico pensando, será que nós temos feito isso também em nossa vida? É uma dificuldade, né? Eu tenho dificuldade com isso, eu imagino que alguns de vocês devem ter também. Às vezes nós temos fé, confiamos no Senhor, mas diante das situações somos tentados a dar o nosso jeito. Dar o nosso jeito, dar a nossa solução, quando o Senhor coloca em nosso coração outra coisa. Então temos que às vezes fazer como Maria, não é? E dizer que seja feito como Jesus quer, que seja feito como Jesus quer. E Maria diz isso, e de fato Jesus faz o melhor. Aí o verso 6 nos diz: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para
as purificações cerimoniais. Cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Isso é muito importante também, porque Jesus, no seu primeiro milagre aqui na terra, no seu primeiro ato, que eu estou chamando de exercício prático do seu ministério aqui na terra, ele começa fazendo algo em potes de pedra, vamos dizer assim, cerimoniais. São potes que são usados para o ritual de purificação judaico, ritual de purificação dos judeus. E ali Jesus inicia o seu ministério aqui na terra, usando o instrumento que é utilizado para o ritual de purificação do judaísmo. Só que os potes estão vazios. E Jesus, ao enchê-lo com aquilo que representa o seu próprio sangue, o vinho, ele veio para dar conteúdo a uma religião ainda vazia. Ele vem no início do seu ministério deixar claro que o intuito é dar conteúdo a uma religião ainda incompleta. Veio completar o que está incompleto. Veio dar conteúdo aos potes, assim como dar conteúdo ao nosso espírito vazio. Jesus, ao fazer dessa forma, ele está usando o velho sistema judaico de purificação para fazer algo novo. Tão novo que a purificação por meio de Cristo não é só aquela que se dirige a Israel, mas aquela que se dirige a todo mundo. E não mais por meio da água, mas por meio do sangue, que é o que o vinho representará. No verso 7, nós lemos assim: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Bom, veja que os potes foram enchidos até a borda. Isso nos ensina algumas coisas também, não é? Primeira coisa clara que nos ensina é que o servir a Jesus não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Existe um papel, um modo específico de nós servirmos ao Senhor. A obediência ao Senhor deve se dar com diligência, com dedicação. Encham os potes. Eles não encheram os potes pela metade. Aí vai ficar muito pesado, vamos encher pela metade. Eu não vou encher agora não, vou daqui a pouco. Homem, será que pote de pedra não tem um aí que seja de fibra de vidro não naquela época? Será que não tem um de outra coisa aí não? Encheram até a borda. E outra coisa, obedeceram com algo que não era lógico para eles. Faltava vinho, não água. Eles encheram de água até a borda. Isso nos ensina tanto. Nos ensina tanto. E nos ensina também uma coisa sobre as bênçãos do Senhor. Encheram até a borda, sim, e tudo aquilo foi transformado em vinho. Nos ensina que há abundância nas bênçãos do Senhor. Há abundância nas bênçãos de Deus. Isso vinculado a quê? A obediência que aquelas pessoas tiveram diante da ordem do Senhor. Jesus também traz aqui um padrão que é claro nas Escrituras. Uma pessoa que vai transformar água em vinho precisa de alguém para encher os potes de água? Não, não precisa, não é? Miraculosamente os potes poderiam ter enchido-se a si próprios. Não poderiam? É um padrão de nos envolver na sua ação aqui na terra.
Veja bem, nós nos envolvemos na obra de Deus, não é porque nós somos indispensáveis, não, nós somos dispensáveis. O Senhor pode fazer o que Ele quiser sem a nossa participação. O nosso envolvimento na obra de Deus se dá para quê? Para o nosso benefício. Não é que somos indispensáveis, é que somos graciosamente incluídos na ação do Senhor, para que sejamos edificados para a glória de Deus. Às vezes nós olhamos para a obra do Senhor, nosso envolvimento na obra do Senhor, como algo assim que tivéssemos de fazer, porque se a gente não fizer, nada acontece. Não, Deus manda outro, ou Ele faz sem ninguém. O envolvimento com diligência na obediência a Jesus é um dos maiores privilégios, meus queridos, que nós podemos ter durante a nossa existência aqui na terra. É um privilégio. O verso 8, bota aí no 8, por favor. Diz assim: agora encheram até a borda. E aí Jesus disse: agora encheram até a borda, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Isso nos diz muito também. Interessante que aqui também não há uma ordem no milagre, não é? O milagre se dá pela obediência também, parecido com outro milagre que estudamos já aqui. Se dá pela obediência, aquele milagre da cura dos leprosos, e que não há o toque nos leprosos, nem há uma palavra seja curado. O milagre se dá pela obediência dos leprosos em irem ao sacerdote, porque o sacerdote era a autoridade responsável para atestar se estavam curados ou não. Os sacerdotes, no milagre da cura dos 10 leprosos, era a autoridade que as Escrituras elegiam para identificar, atestar se as pessoas tinham a hanseníase ou não tinham. E aqui o milagre se dá também de forma interessante. Este é o primeiro milagre, este se dá antes do milagre dos leprosos, mas aqui o padrão já é este. O milagre não se dá por uma ordem específica, mas pela obediência. Eles encheram os potes de água, escutaram a mensagem, a ordem do Senhor, e foram mostrar a alguém para testar, examinar o que é que tinha ali. Tem gente que acha que milagre não é para ser comprovado. Não é o que as Escrituras dizem. O milagre não é uma ficção, meus queridos. O milagre é um fato. O milagre é uma mudança, uma transformação da realidade. E se a realidade é transformada, essa transformação será atestada, será provada, será certificada pela autoridade responsável para fazer isso. E o quão menos espiritual for essa autoridade, melhor para comprovar o milagre. Não tem problema nenhum, porque o milagre é uma mudança da realidade, é uma transformação genuína. E aqui ele manda fazer isso logo no primeiro milagre dele. No milagre, a realidade é transformada e ela é comprovada, esta transformação, pela experiência. No verso 9 nós lemos assim: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, verso 10: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. O noivo não entendeu, foi nada. Provou aquele vinho que nem eu, nem você, nem ninguém vai saber que gosto era, a não ser quando a gente vá lá se encontrar nas bodas do Cordeiro, onde haverá
o quarto cálice. Veja a pregação que está no canal Defesa da Fé sobre a Páscoa. Nas bodas do Cordeiro tomaremos o quarto cálice e o vinho será o mesmo, mas até lá, tudo que você tomar aqui não tem nem comparação com isso. O noivo deve estar pensando assim: meu Deus, é o melhor vinho. Para a gente que está lendo as Escrituras e sabe que esse vinho foi feito pelo Senhor, não é surpresa nenhuma, é para o noivo que não sabia, porque as coisas provenientes de Deus são as melhores. O que João 10:10 nos diz? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essas não são as especialidades do Senhor, são especialidades do inimigo de nossas almas: matar, roubar e destruir. Aí depois nós vemos a que o Senhor veio: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham em abundância. Estava lendo Spurgeon sobre uma questão relevante e que diz respeito a isso que estamos falando aqui, sobre ter vida em abundância, ter vida plenamente em Deus. E ele escreveu assim, eu tomei a liberdade de copiar esse parágrafo para ler para vocês. Ele escreveu assim, abre aspas, falando Spurgeon, escreveu assim: nosso Senhor não apenas nos dá a existência, mas nos dá uma feliz existência, que é a vida verdadeira. Ele não apenas nos proporciona o mínimo para existirmos, mas nos dá no ponto em que podemos ter alegria na vida. Um dos efeitos da salvação, enquanto estamos aqui na terra, é esse, meus queridos: encontrar esta alegria, este propósito na nossa própria vida. Em Cristo, verdadeiramente, você pode ter o melhor da experiência aqui na terra. Verdadeiramente. Ter alegria no viver. Cristo é a chave. É a chave. E o interessante é que quando estamos em Cristo, nós, durante o tempo aqui na terra, não temos que esperar para depois, para provar o melhor vinho, né? Durante a existência aqui na terra, estar em Cristo é provar o melhor vinho durante o tempo que estamos aqui na terra. Lá no paraíso nem se compara, porque tudo que vivemos aqui é como um trailer de um longa-metragem. Um nome nem foi criado ainda, mas é um nome maior do que longa-metragem, eu vou falar. É um eterno-metragem, né? Porque é eterno. É um trailer do eterno-metragem que viveremos lá no céu. Mas durante o trailer aqui na terra, quando estamos em Cristo, nos é dado logo o melhor vinho, que é o quê? A felicidade, o propósito, a realização. Entender que a vida não é apenas a subsistência mínima, mas é a subsistência com alegria. Isso é muito profundo. Em Cristo a alegria vem de dentro para fora, não é? Passamos por dificuldades, por problemas, mas de forma diferente daqueles que não estão em Cristo. Em nós não é encontrado o desespero, porque cristianismo é, por definição, a esperança que temos em Cristo Jesus. É uma pregação de prosperidade bíblica essa. Verdadeira prosperidade. O verso único, meus queridos, é incrível. O verso 11 é incrível. O verso 11 é incrível. Vamos ver o que ele diz. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. As Escrituras nos dão uma informação aqui que é muito importante. Diz que Jesus revelou a sua glória. Mais uma vez, isso nos ensina o quê? Que Jesus não é um profeta. Jesus é mais do que um profeta. Jesus é o próprio Deus. Jesus não é um profeta que representa Deus.
Ele é alguém que apresenta Deus. Ele é a presença de Deus, não é a representação de Deus. Nenhum outro profeta em todas as Escrituras revela a sua própria glória. Nenhum outro. Nós não vemos isso em Moisés, não vemos em Samuel, não vemos em Isaías e nenhum outro. Você vê isso. Só Cristo revela a sua própria glória. E por quê? Porque Ele é o Deus vivo. Lá em João 1,14, nós temos uma ligação desse texto que estamos lendo aqui. Olhe que João 1 com João 1,14 fala do ingresso do Logos, de Deus na terra, que diz assim, João 1,14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. A glória de quem? Daquele que ingressa, a glória de Jesus. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou como Paulo diz na carta aos Colossenses, meus queridos, Colossenses 2, do verso 9 ao 10. As Escrituras dizem: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o 10: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Voltemos agora a João 2,11, que eu quero falar sobre o outro aspecto daqui. João 2,11, que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. As Escrituras dizem no final, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos aqui, logo no primeiro milagre, cresciam na sua fé de que Jesus é Deus. Já haviam passado pela experiência do batismo com João Batista, já haviam passado pela experiência do batismo. Mas no primeiro milagre aqui, cresciam nisso. Agora, o que é importante aqui? No milagre, bênção muito maior do que receber o vinho é o quê? Ser fortalecido na fé. Você veja que todo milagre tem uma função importante aqui, que é apontar para Jesus enquanto o Messias, enquanto Deus. Já disse algumas vezes, repito, toda a teologia do Novo Testamento só faz sentido se tivermos a mais pura convicção no nosso coração de que Jesus é Deus. Se nós não entendermos isso, não apenas intelectualmente, mas entendermos no nosso coração a divindade de Cristo, que Jesus é o Criador dos céus e da terra, que habita entre nós, nós não entenderemos nada do Novo Testamento. Ou como já diria C.S. Lewis, ou Jesus é Deus, ou é um lunático. Como você vai fazer sentido de coisas do tipo: Deus, Jesus é a solução para o seu problema. Jesus pode ser o pai que você nunca teve. Jesus é a solução para o seu casamento. Como você faz sentido a isso, dá sentido a isso, se Ele não é Deus? Como você pode dar sentido à ideia de que tudo que você tenha, tudo que você esteja passando, aquela dificuldade que você não sabe nem para onde ir, você pode entregar a Jesus e Ele é a solução? Como você pode fazer sentido disso se Ele não for Deus? Se for apenas uma pessoa, Ele não tem poder para isso. Por que Ele tem poder transformador da nossa realidade? Porque Ele é Deus. E aqui no milagre do vinho, da transformação da água no vinho, o maior benefício, você veja bem, não é? Não é a materialidade decorrente do ato miraculoso em si, mas aquilo que ele traz, a ideia, a informação de que Jesus tem o poder, e esse poder é decorrente da sua natureza divina. Temos de criar o hábito, e tem muito cristão que não tem isso e sofre, viu?
e sofre. A caminhada cristã, quando o cristão não tem isso, é uma caminhada dura, porque não entende a dimensão espiritual das bênçãos materiais. Muito cristão, por isso que muito cristão busca apenas a bênção, porque ele perde o melhor, ele perde o entendimento de que ele recebe a bênção, porque Deus é um Deus que nos abençoa abundantemente, mas esse não é a maior bênção no milagre. A maior bênção no milagre é entender que Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Você pode colocar o seu foco nele, que isso mudará a sua existência, mudará a sua vida. Quantos, meus queridos, são sobremaneira abençoados e são cegos para isso? Quantos recebem bênçãos incríveis e apenas colocam o seu foco naquilo que receberam, sem entender que a função primordial do milagre é fazer com que voltemos o nosso foco não para aquilo que pode ser destruído, pode acabar, mas voltemos o nosso foco para aquele que é a fonte de nossa existência, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O milagre, ele deve ser como um megafone, né? uma caixa ampliada, algo que grite para nós: Jesus é o Senhor, é o Cristo, é o Deus em nossa vida. E os discípulos aqui, vejam, eles viram isso, vivenciaram o milagre, e seu entendimento não ficou circunscrito, limitado apenas à materialidade do que receberam, que foi aquele vinho. O seu entendimento foi além e chegou ao abençoador, que é Cristo. O milagre fez, acima de tudo, com que eles crescessem na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que devemos buscar. Cristo é o Messias, né, que vem nos resgatar. O Cristo é aquele que morreria por nós na cruz. Morreu, né? Mas eles devem ter pensado: Cristo é o Messias. Se eles conheciam os profetas Isaías, que conheciam, saberia que o Messias passaria por tudo aquilo. E o mais curioso de tudo disso, desse primeiro milagre, que nós sabemos, né, que Cristo morreu, nós sabemos que Cristo morreu por nós na cruz, mas que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para mudar a nossa realidade diante da morte. Morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas espera aí, terceiro dia Jesus ressuscitaria, né? No terceiro dia, o grande milagre, o milagre da transformação da morte em vida ocorreria. E ocorreria para que nós, que estamos em Cristo, também pudéssemos vencer a morte. Eu não sei se vocês se lembram, mas as Escrituras são tão incríveis que certamente não foi por acaso que João, ao narrar esse milagre aqui, que foi o primeiro milagre, na ordem cronológica dos 35 que estão no Evangelho, ao narrar isso, ele narra de uma forma especial. Se vocês não se lembram, vamos abrir aqui já para encerrar, vamos abrir no primeiro verso, lá João 2:1. Como é que ele começa? No terceiro dia. Por quê, meus queridos? Por que será que aprouve ao Senhor iniciar a narrativa do seu primeiro milagre aqui na terra assim, no terceiro dia? Você certamente sabe a resposta. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.